Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus. Deixa eu me policiar aqui, irmão, botar no cronômetrozinho aqui. Aí. Glória a Deus. Coloca pra gente o banner aí, meu irmão. Hoje nós vamos tratar de um tema já bastante conhecido da igreja, mas é um tema muito conhecido, muito falado. Glória a Deus. Nós vamos falar a respeito do bom samaritano. E o tema central aí, o bom samaritano, o amor que age, ação. Nós precisamos de ação dentro daquilo que nós entendemos aí como vida, como serviço ao Senhor. Glória a Deus. Está aí o tema aí. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Eu vou deixar para ler posteriormente, que eu vou fazer uma explanação expositiva. Então a gente vai fazer uma lida no decorrer da ministração de hoje. Meus queridos, nós vamos chegar lá no texto, só que antes eu preciso falar algumas coisas. Esse texto ele gira em torno de um caminho que vinha de Jerusalém até Samaria, Jericó. De Jerusalém até Jericó. E a cidade de Jerusalém, ela ficava acima geograficamente da cidade de Jericó. Por isso que o texto fala que eles desciam até Jericó. Jerusalém, ela era uma capital escolhida por Deus ali, ela era uma cidade abençoada por Deus. E, portanto, todas as coisas apontavam para lá, para os acontecimentos bíblicos, para aquilo que o Senhor tinha feito durante toda essa jornada até esse momento, com relação às bênçãos de Deus sobre Jerusalém. Porém, nós tínhamos ali a cidade de Jericó, que havia sido destruída, e naquela época, quando a gente passa lá em Josué, capítulo 6, versículo 25 e 26, a gente vai ver que Josué, ele amaldiçoa aquela cidade e também aqueles que a reconstruirão. Aqueles que fossem reconstruir essas cidades, eles seriam ali amaldiçoados. E a gente percebe que lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo de número 34, uma pessoa chamada Riel, o Betalita, ele reedificou a cidade de Jericó. E ali a mão do Senhor foi sobre a sua descendência, sobre o seu primogênito ali, E houve ali o cumprimento da palavra de Deus. Então aqui nós já aprendemos algumas coisas. Que quando o Senhor ele tem uma palavra para mim e para você, não importa o que aconteça, ela se cumprirá na sua e na minha vida. Você crê nisso, igreja? Amém? Então nós servimos a um Senhor todo-poderoso nos céus e na terra. E nós percebemos que a época em que nós vivemos, que nós vamos falar ainda dentro desse texto, a título de introdução nós estamos aqui falando, nós vivemos numa época em que o amor, ele é falado, mas pouco exercido, praticado, em alguns sentidos, muito pouco demonstrado. E a gente até observa que nós falamos de amor em redes sociais, por meio de músicas, por meio de discursos eloquentes. Nós falamos aqui também dentro de igreja a respeito de amor. Nós amamos. Mas muitas vezes esse amor ele não vem acompanhado de uma ação. E o Senhor Jesus ele nos ensina que o verdadeiro amor ele vem acompanhado de uma ação. O nosso amor, aquilo que nós vivemos, ele não é medido simplesmente por palavras, falar te amo, eu te amo, ou o amor, alguma coisa assim do tipo. Ele é ali pautado por atitudes que demonstram esse amor. A parábola do bom samaritano, apesar de ser muito conhecida, ela nos ensina muitas coisas que nós possamos aprender aqui.
E uma delas, ela expõe, né, o que nós dizemos ali sobre confrontação do egoísmo humano com relação a esse amor, com relação às pessoas que nos cercam. A religiosidade, às vezes, ela atrapalha a compaixão do ser humano de poder ajudar o outro, de externar esse amor propriamente dito. E nós entendemos aqui que é uma excelente oportunidade para expressar o amor de Deus, tanto na vida das pessoas que estão exercendo esse amor, como também nas pessoas que vão ali receber este amor. Nós entendemos aqui que Jesus estava ensinando ali, e quando ele é indagado por um especialista dentro daquela lei. E uma das coisas que aquele especialista tenta é colocar o Senhor à prova, assim como nós vamos ver que o próprio texto diz. Lá em Lucas 10, 25, ele fala assim, mestre da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Ele tentou provar o Senhor ali. Mas a pergunta, ela não nasceu de uma busca sincera por uma salvação dele, com relação àquela indagação, com relação ao Senhor Jesus. Mas uma tentativa de testar o Senhor naqueles quesitos, naquele momento, naquela circunstância que o Senhor ali ele havia. E não, de forma diferente, o Senhor leva esse camarada para as Escrituras. E ele indaga a esse doutor da lei com relação às Escrituras. E ele responde corretamente, porque nós precisamos entender o que o texto vai dizer. Em Lucas 10, 27, ele fala assim, ele responde ao Senhor quando indagado, e ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa resposta mostra claramente que esse doutor da lei, ele sabia do que a palavra dizia. Mas o problema não estava ali no conhecimento desse doutor da lei, estava na prática que ele exercia com relação às Escrituras. Por isso, tentando justificar-se diante do Senhor, ele repete lá em Lucas 10, 29, que ele diz assim, mas o mestre da lei, querendo se desculpar por aquelas perguntas que ele havia feito ao Senhor, ele fala assim, perguntando a Jesus, a quem é esse próximo que eu devo exercer esse amor? E dentro desse contexto, dessa introdução que nós fizemos aqui, nós vamos ver três coisas importantes. O amor verdadeiro, ele nasce de um coração transformado. Esse amor verdadeiro, ele enxerga o que a religiosidade ignora. E ele também, esse amor verdadeiro, ele se transforma em ação. E aí nós vamos entrar no nosso texto, dentro daquilo que a gente quer. O amor verdadeiro, ele nasce de um coração transformado. Coloca pra gente aí, Lucas 10, a partir do 25, nós vamos ler até o 29. Como nós estamos fazendo expositivo, nós vamos fazer uma leitura cadenciada para nós entendermos os contextos. E diz o seguinte, e eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E lhe disse que está escrito na lei como se lê. E ele respondendo e disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vamos ler até o 29. E disse-lhe, respondeste bem e faze isto e viverás. E o 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, quem é este meu próximo? Aqui a gente para a gente discorrer em cima desse texto. Preste bem atenção. A religiosidade, a religião, ela faz um questionamento, ela usa uma palavrinha quem. Quando ela usa quem, nós entendemos assim, a pergunta de quem merece esse amor. Só que as Escrituras, ela traz uma outra palavrinha, que é como. E esse como, ela refere-se da seguinte questão, o Evangelho nos ensina como amar. E não a quem amar. As Escrituras, ela deixa tão claro essa evidência que nós vamos entender aqui dentro desse contexto. O conhecimento religioso, ele não substitui a transformação espiritual que você tem depois do conhecimento da palavra, depois da intimidade que você tem com Cristo.
O intérprete da lei ali, ele conhecia a resposta à palavra e foi dada uma resposta correta para o Senhor. Ele sabia os mandamentos. Olha só que interessante. Ele sabia a doutrina, porque responder da forma correta e baseado nas Escrituras, teria que ser um doutor da lei. Teria que ser uma pessoa que tem esse conhecimento. Ele cita as Escrituras, ele não fala daquilo que ele acha. Muitas vezes, quando nós somos questionados, nós falamos aquilo que nós achamos que é, ou as nossas próprias palavras. Ele não. Como um doutor da lei, um sábio dentro da lei, ele cita as Escrituras. Mas conhecimento não é sinônimo de transformação. O conhecimento, ele traz o entendimento. Mas ele precisa que o seu coração seja aberto para que aquela palavra, ela produza dentro de você uma transformação. Essa transformação, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser eficaz. E o mais interessante que nós observamos aqui, que é possível frequentar cultos, participar dos ministérios, conhecer versículos bíblicos, e ainda assim manter o coração distante do Senhor por falta dessa aproximação que você precisa ter com o Senhor. E nós precisamos entender algumas coisas. Jesus não ficou impressionado com a eloquência do homem com relação às Escrituras. Ah, você sabe as Escrituras, citou bem, tranquilo. Mas não é só isso, né? Jesus não ficou impressionado ali. E Jesus quis mostrar para esse homem que o conhecimento, ele precisa trazer uma prática. Ele precisa trazer algo diferente dentro dos nossos corações. Nós temos umas armadilhas dentro do nosso coração, do coração humano, de certa forma, que nós entendemos ali que acreditar seria a mesma coisa que fazer ou saber fazer. E nós somos pegos nessas armadilhas dentro do coração. Ah, eu vou para a igreja todo domingo. Eu vou para a igreja nas terças-feiras. Eu aprendi o que o pastor ensinou lá. Mas a prática, ela não entra dentro desse contexto. Você não começa a viver a palavra que você ouve. Então, essa semente, ela precisa de uma ação que revela aquilo que está dentro do seu coração. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, na nova tradução na linguagem de hoje, ele diz assim, ó: não se enganem. E não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham ela em prática. Olha só o que a palavra diz para nós. É tão importante ter esse conhecimento, mas nós precisamos colocá-los em prática. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20, na ARC, ela disse que se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, ele é mentiroso, porque ele não está exercendo na prática aquilo que ele aprendeu dentro da palavra. Nós precisamos entender que Deus não procura pessoas conhecedores de uma palavra. Ele procura pessoas que a vivem de forma espontânea, de forma que remete o Senhor dentro da vida dessa pessoa, de forma que quando ela fala, quando ela pratica a palavra bíblica do Senhor, as pessoas conseguem enxergar Cristo nela. Por causa da prática que ela existe, que ela faz durante essa vida, durante o conhecimento que ela adquire no Senhor. O amor de Deus, ele rompe barreiras do egoísmo, porque muitas vezes nossas vidas, se nós não nos policiarmos, nós somos egoístas com muitas coisas. E quando esse intérprete pergunta ao Senhor, quem é o meu próximo? Ele está falando outra coisa. Ele está procurando ali alguém, ele não está procurando ali alguém para amar. Olha só que interessante, ele está procurando ali alguém para excluir do contexto dele. Porque o que acontece? Se eu tenho uma instrução que fala para mim assim, ó, você precisa de amar a pessoa da forma X e Y. Ali eu faço vamos dizer assim, um círculo em volta daquele conhecimento, e as pessoas que estão fora, eu isolo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer isso, porque a palavra de Deus nos orienta a amar todas as pessoas igualmente, e não umas pessoas de um círculo qualquer.
O coração humano, ele gosta de estabelecer limites. Limites com quem você conversa, a forma com que você se expressa. Ah, eu só posso contar tal coisa para certa pessoa, eu não posso contar tudo. Nós, por padrão, nós colocamos limites nas coisas que nós fazemos. Não é ruim colocar limites, é sinal que você tem entendimento, você tem a razão. Mas esses limites, quando põe à prova aquilo que a palavra de Deus nos diz para que nós façamos, ela vai em xeque com relação à palavra e coloca em xeque aquilo que você tem como parâmetros para você exercer o seu amor. O ego, ele sempre pergunta até onde eu preciso ir. E quando a gente fala assim, o amor sincero de Deus, ele fala assim para mim e para você: como eu posso servir a você? Como eu posso te ajudar? Às vezes a gente vai num banco e tem uma pessoa assim, posso ajudar? Como eu posso ajudar? Tem até uma frase assim já intuitiva. Na verdade, o cristão, quando ele é um autêntico cristão verdadeiro, ele parece que carrega aquela frase no peito: como eu posso te ajudar? O que eu preciso fazer para te ajudar? Só que muitas vezes as pessoas, elas colocam alguma vestimenta por cima, tampando essa frase que traz a intenção de como eu posso te ajudar, para justamente falar isso aí, até onde eu posso ir. A palavra de hoje, ela é muito confrontante com relação a essas coisas. Quanto mais distante de Deus estamos, menos esse amor é colocado de forma correta. Ele se torna um amor seletivo, ele se torna um amor que só é para algumas pessoas. Isso quando nós estamos dentro desse contexto de egoísmo. Mas quanto mais próximo de Deus estamos, esse amor ele começa a fazer uma diferença tão grande, que não importa quem é a pessoa, não importa a classe social dessa pessoa, não importa como essa pessoa está nesse exato momento. Esse amor que nós falamos é aquele que você sai para fazer um evangelismo, você vai naquelas currutelas, naquelas vias que são todas assim, que ninguém quer passar por lá, mas você vai porque você entende que lá tem uma alma perdida. Você vai lá para resgatar. Ultimamente nós temos estudado aqui nas nossas orações, o pastor Almir tem trago para nós algumas experiências da casa de recuperação Vim de Vida. São pessoas que a sociedade ignora. São pessoas que, como o samaritano, as pessoas passam em outro lugar evitando aquelas pessoas, mas as pessoas que têm um coração voltado para Deus, diferente, quando elas enxergam, elas vão atrás dessas pessoas, elas resgatam essas pessoas, porque ali existe uma alma sedenta por salvação. Existe uma alma ali que naquele momento o interesse dela não é financeiro, não é por posição social. Naquele momento aquela pessoa está precisando de uma regeneração espiritual para resgatar aquela alma que está atolada até o pescoço dentro do inferno. E será que o nosso amor que nós temos hoje, ele está indo de encontro a esse tipo de situação? Mateus capítulo 22, versículo 39. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Será que nós conseguimos fazer esse versículo nas nossas vidas? Amar o nosso próximo? Ou nós estamos cheios de dogmas, cheios de coisas dentro da gente que nos impede de amar? Eu não gosto desse irmão aí não, ele fofoca, ele fala demais. Eu não gosto do jeito que ele olha para mim, não gosto do jeito que ele entra na igreja, não gosto do jeito que ele cumprimenta o irmão. Nós colocamos limites, nós colocamos empecilhos. Tem gente até que fala assim que quando eu olhei para essa pessoa, meu espírito não bateu com dela. Ele já antes de conhecer a pessoa, ele já exclui a pessoa antes de saber quem é. Romanos capítulo 12, versículo 10. Ame uns aos outros como amor de irmãos em Cristo. Será que você consegue amar todo mundo com amor de irmãos? Gente, a Bíblia ela é tão perfeita que ela chega para mim, para você e fala assim, ame os teus inimigos. Olha que coisa pesada. O que eu preciso ter para amar o meu inimigo? Uma pessoa que calunia o meu nome,
uma pessoa que faz de tudo para que eu me dê mal, como que eu posso amar essa pessoa? Esse é o evangelho que o Senhor nos ensina. O amor cristão, ele não escolhe destinatários, ele simplesmente ama. Ponto 2. O amor verdadeiro, ele enxerga que a religiosidade ignora. Coloca para a gente aí, Lucas capítulo 10, versículo 30 até 32, para que nós leiamos. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, e o espancando, se retiraram, deixando meio morto. Olha só essa expressão, meio morto. Ou seja, esse camarada ele tinha apanhado de forma que ele não estava conseguindo nem levantar de onde ele estava. E aí o versículo seguinte: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, preste bem atenção nessa palavrinha, sacerdote, e vendo, passou de lado. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou também de largo, ou seja, de lado, por outro caminho. Irmãos, a indiferença, ela é uma forma mais silenciosa de afastar Deus de você. Quando a gente faz essas questões que nós acabamos de ler no texto aí, você não está afastando a pessoa de você, você está afastando Deus de você. Porque quando você não vive a palavra, quando você não pratica a palavra de Deus, você está dizendo para ele assim, ó, eu não quero entender isso aí, não quero saber do que a tua palavra diz. Eu não quero ter comunhão com você. É forte, irmãos. Às vezes a gente fala alguma coisa em cima do púlpito, parece a palavra muito pesada. Dizer que eu não quero nada com Deus, eu não quero nada com Jesus. Mas todas as vezes que nós vamos no caminho contrário ao que a palavra nos ensina, nós estamos dizendo isso com as nossas atitudes. Por mais que você não fale, não verbalize aquilo que você precisa ou aquilo que você está querendo, mas a sua atitude fala isso. Tem até um jargão popular que diz assim, para quem entende, um pingo é letra, né? Então, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor nos colocou para fazer, nós estamos realmente fazendo isso aí. A religiosidade, ela pode nos tornar insensíveis à dor do nosso próximo. Jesus descreve o homem que foi assaltado, espancado e abandonado, quase morto. E primeiro passa um sacerdote, depois passa um levita. Agora olha só que interessante, ambos tinham funções religiosas. Sabe o que significa isso? Que nós que fazemos parte de uma igreja, muitas vezes nós agimos igual pessoas que não são desse círculo religioso. Porque quando as pessoas que não conhecem a Deus, elas praticam tais situações, é uma coisa, mas quando nós que conhecemos a verdade que provém do Senhor, aí a história muda. Porque nós conhecemos a verdade. Ambos viram um homem, mas nenhum deles parou. Lá no versículo 31 e 32 diz assim, ó, por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho, quando viu um homem atravessou para o outro lado da estrada e passou longe dele. Depois o levita chegou ao lugar também e viu um homem que também passou pelo outro lado daquela estrada. Você sabe o que acontece? Os dois viram, mas não quiseram se envolver. Às vezes a gente até enxerga um irmão que está passando dificuldade dentro da igreja, mas nós não queremos ajudar. Nós desviamos o caminho para não exercer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para fazer. Enxergar? Amém. Mas fazer? Não, eu não quero, não vou. Não me interessa fazer. Existe uma tendência humana de proteger a nossa rotina, porque quando nós estamos numa certa rotina, às vezes para tirar dessa rotina até é complicado. Porque quando a dor do outro ameaça interromper a sua paz, a sua rotina, nós procuramos coisas para nos justificar e não agir naquilo que a gente precisa. A indiferença, ela
raramente nasce da falta de visão, porque nós enxergamos, nós vemos aquilo que está acontecendo. Mas ela nasce da falta de disposição que nós temos para resolver aquilo que precisamos. Nós precisamos entender esses contextos aí. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18, na Nova Tradução na linguagem de hoje, ele diz o seguinte: se alguém é rico e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que ama a Deus? Olha só que coisa pesada. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É complicado. Ver a necessidade e ignorá-la não combina com o evangelho que provém do Senhor, que provém do alto. Deus, ele nos chama para interromper essa caminhada que está distorcendo o evangelho do Senhor nas nossas vidas, que está nos colocando em direção contrária àquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos manda fazer, nos ensina a fazer. Os sacerdotes ali, eles talvez tinham ali compromissos. Quantos de nós não somos compromissados naquilo que fazemos dentro dos nossos afazeres, né? Eles podiam estar ocupados, com pressa, mas o amor nem sempre ele valoriza a pessoa acima da agenda que nós temos. Às vezes a gente chama assim: pessoal, vamos vir para o culto, vamos orar. Só que a agenda das pessoas parece que elas são cheias de tal forma que elas se indispõem a vir, a participar, a estar presente. Quando a gente chama para fazer o evangelismo, poucas pessoas vêm, poucas pessoas se dispõem a fazer. Agora preste bem atenção, uma pessoa que ela está bem centralizada na vontade do Senhor, quando você coloca programações, essa pessoa fala assim: eis-me aqui, eu quero participar. Vai fazer evangelismo? Opa, eu estou dentro. Vai vir oração? Opa, eu vou orar também. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Senhor me incomodou com relação a essas coisas. E quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos dizendo para Ele que a minha agenda é mais importante do que aquilo que o Senhor traz para mim. Eu não quero rotular ninguém, até porque eu não sei, vamos dizer assim, a sua agenda, a importância da sua agenda. Eu estou falando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para dizer. E a palavra do Senhor, ela vem de forma para exortar. Ela vem para nos ensinar, ela tem que de fato confrontar. E eu até falo para você assim: se quando a palavra de Deus vem e ela não mexe com você, está errado. Mas quando a palavra de Deus vem e ela mexe, ela te incomoda, significa que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Ele está trazendo na sua mente, no seu entendimento, algo para que você mude. Para que você viva um evangelho verdadeiro, um evangelho que traz mudança. Não é um evangelho que traz conforto, que traz, eu vou sentar aqui, vai acontecer todas as coisas comigo. Não. O evangelho é choro, é entrega, é reverência, é estudo, é busca. Todas aquelas pessoas que estão dentro da palavra de Deus, pode buscar qualquer uma lá. Elas só alcançaram o favor de Deus por meio da entrega, por meio da ação. Não teve um que ficou sentado debaixo de uma figueira, né, esperando o figo cair já todo descascadinho para ele comer. Não, teve que subir na árvore, teve que jogar uma pedra, teve que fazer alguma coisa. As coisas do Senhor, elas são tomadas por esforço, são tomadas pela vontade de querer chegar até lá. A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. A palavra não está dizendo assim: quando você não estiver fazendo nada, você vai me achar. Quando você não estiver fazendo nada, você não está nem pensando em mim, eu vou lá em você, vou sacudir você, eu estou aqui. Não funciona assim. Busque, e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Nós temos que ter a ação, nós temos que praticar a ação dentro daquilo que nós precisamos fazer. Provérbios 21, versículo 13, na RC ele diz assim: aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido.
Ou seja, se você não faz, como é que você quer que o Senhor faça por você? É forte, irmãos, não é brincadeira não. Gálatas capítulo 6, versículo 10, nova tradução na linguagem de hoje. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todas as pessoas. A todas as pessoas. Para finalizar, o amor verdadeiro se transforma em ação. Lucas capítulo 10, versículo 33 a 37. Coloca aí, meu irmão. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Ou seja, a gente observa nessa primeira passagem aqui que nós lemos, que ele não estava fazendo um trajeto normal de Jerusalém a Jericó. Ele não estava saindo da cidade de bênção, indo para a cidade amaldiçoada. Ele não estava praticando esse caminho assim como o sacerdote e o levita. Sabe o que isso demonstra para nós? Que Jerusalém é a cidade onde está a presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, você vai por um caminho que te conduz a uma cidade de perdição. Representa que nós não estamos na presença de Deus, se nós estamos nesse trajeto saindo da cidade de bênção e indo para uma cidade de maldição. Essa figura desse samaritano aqui na Bíblia, ela representa o Senhor Jesus. E nós vamos entender isso dentro dessa palavra. Você sabe por quê? Porque ela é clara e objetiva quando ela nos ensina aquilo que nós precisamos entender. A compaixão bíblica não para na emoção. Ela avança para uma ação de ajuda, para uma ação que traz de volta aquilo que se havia perdido. Ela traz de volta, assim como aquela pessoa que estava ali jogada, largada, todos estavam desviando dela. E ela mostra para mim e para você que tanto o levita como os sacerdotes eram de ambiente religioso, participavam de todos os ambientes religiosos, mas estavam fora da presença de Deus. Jesus citou aquilo ali justamente para dizer para mim e para você que não adianta a religiosidade dentro da igreja, não adianta frequentar cultos, não adianta estar dentro da igreja, ter uma carteirinha de membro, falar para os seus amigos lá fora que você é evangélico, que você está na DNGC, se você não faz a vontade de Deus. Não adianta. Nós precisamos servir ao Senhor na sua totalidade. Próximo versículo aí. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, vírgula, segura aí, deixa na tela aí para nós. Como é produzido azeite e vinho? Tanto o azeite como o vinho, eles são pressionados, eles são esmagados, para que se tire deles o azeite e o vinho. Você sabe o que Cristo passou por mim e por você? Ele foi esmagado, ele foi pressionado, saiu dele gotas de sangue, para que eu e você tivesse vida hoje, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, desfrutando desse lugar tão abençoado, como o pastor disse hoje, para que nós pudéssemos ser umas pessoas cientes da salvação, cientes de que nós estaremos com o Senhor no céu. Mas ele teve que ser moído. E quando o texto diz, aplicando-lhe azeite e vinho, significa para mim e para você que o seu remédio é Cristo Jesus. Aquilo que te sara, aquilo que te cura, aquilo que te liberta, aquilo que traz paz ao seu lar, aquilo que traz prosperidade à sua vida, chama-se Jesus. Jesus é Ele, o único, o Senhor, Salvador e sustentador da nossa vida. O texto ainda continua dizendo, e pondo-se sobre as suas cavalgaduras, levou-o para uma estalagem e cuidar dele. O Senhor, Ele te tira de onde você estiver, do problema que você estiver. A circunstância que te cerca, que muitas vezes parece que não tem saída,
Ele passa, ele te enxerga, ele te vê, ele não vai por outro caminho, ele vai até você, ele tem prazer em ir até você. A Bíblia diz que quando ele saiu de onde ele estava com os seus discípulos, na sua primeira caminhada, ele decidiu passar por Samaria. Tinha outras rotas muito mais tranquilas, menos perigosas, mas ele falou assim: não, eu preciso ir a Samaria, porque eu preciso encontrar uma mulher. Ela vai estar pegando água, a vida dela está toda destruída, mas eu vou lá para restaurar a vida daquela mulher e a vida daquela cidade chamada Samaria. Quando o Senhor passa por lá, o Senhor traz naquela cidade o renovo, o evangelho, a vida, a paz, a tranquilidade. E aquela mulher que outrora buscava água sozinha ao meio-dia, porque era excluída da sociedade, ela passa, depois da sua transformação, a evangelizar uma cidade inteira. A cidade inteira foi evangelizada por ela. A cidade inteira quis conhecer o Mestre por causa de uma pessoa. Mas ela abriu o seu coração. Ela recebeu a palavra. Depois que ela recebeu a palavra, ela parou? Não. Ela foi fazer uma ação missionária. Ela saiu para falar do Senhor. E a palavra de Deus continua dizendo assim, ó: e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Próximo texto. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que é de mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Olha só o que o Senhor fez para mim e para você. O Senhor, Ele saiu do céu, abdicou da sua glória. Ele era Deus. E a gente tem até dificuldade de entender como é que o Senhor, Rei do universo, Ele se esvaziou da sua glória e veio como homem a essa terra. Sabe por que Ele veio? Para te tirar do meio da estrada, onde você estava nu, onde você tinha apanhado até estar em estado de quase morto. E o Senhor te pegou, passou o óleo, passou o vinho sobre as suas feridas. Ele atou as suas feridas. Ele pegou você, colocou no cavalo, levou você para uma estalagem. Chegou dentro daquela estalagem, ele falou assim, bem assim para o camarada lá, falou assim: ó, deixa eu te falar um negócio aqui, esse cara para mim ele é especial. O Senhor vai cuidar dele aqui como se fosse da sua própria família. Você vai cuidar dele aqui, você vai tratar dele aqui. E eu quero te falar mais, eu vou sair, eu vou. Mas quando eu voltar, aquilo que você tiver gastado, eu pagarei quando eu voltar. Você sabe o que o Cristo fala para mim e para você? Eu morri na cruz do Calvário. Eu passei durante 40 dias falando aqui, mas depois de 40 dias eu subi aos céus e eu fui para onde está o Pai. Eu vos mandarei o Consolador. E quando esse Consolador chegar, ele vai estar com vocês. E vai chegar um tempo que eu vou voltar, vou pegar você dentro da estalagem, vou botar você junto comigo e vou te levar para a mansão celestial. Aleluia! Essa é a sua meta de chegar neste lugar. E isso é o que o seu Senhor, o seu Deus, o bom samaritano, Ele vai vir fazer com que a sua vida mude, a sua vida tenha significado. Glória ao Senhor dos exércitos, glória ao Senhor nas alturas. O amor verdadeiro, ele sempre produz movimento. A indiferença, ela mantém distância, mas a compaixão, ela cria proximidade com as pessoas. Quem ama não procura desculpas, mas procura as maneiras de ajudar, maneiras de trazer você para perto do Senhor. Ela não te ignora, ela não te trata com indiferença, ela faz como o Senhor, falando aí nessa parábola, ela busca você, ela sara você, ela te coloca em condições de você estar de pé novamente, para que você o adore em espírito e em verdade. Aleluia. O Senhor, Ele quer te restaurar nesta noite. O Senhor quer fazer como aquele samaritano fez com aquele que estava deitado à beira do caminho, morto, desfalecido, já quase morrendo.
Ele quer cuidar de você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar o caos que existe dentro de você, a tempestade que assola a sua vida, aquele lugar que você fala assim, Senhor, não tem mais condições, não dá mais para fazer nada. Ele fala assim, ó, aquieta-te mar e aquieta-te vento. Eu cheguei, eu vou transformar, eu vou fazer você viver, eu vou fazer você sorrir novamente, eu vou fazer você levantar com júbilos, de graça, para que você possa vir comigo para onde eu preparei para você. Aleluia. Meu irmão, se nós entendêssemos aqui o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor quer estar perto de você. Muitas vezes o Senhor, Ele clama para que você se ponha no secreto diante dEle, que você se ajoelhe, que você busque a Ele no secreto, para você conversar com Ele. Eu fico até imaginando assim, Ele falando com você ali dentro do seu quarto. Meu filho, quanto tempo faz que nós não nos encontramos aqui? Quanto tempo faz, meu filho, que eu não ouço a sua voz? Quanto tempo faz, meu filho, que você não conversa comigo, você não me conta aquilo que você tem de dificuldade, aquilo que você tem de pesar, aquilo que te impede de ser vencedor, aquilo que tem atrapalhado a sua vida. Quanto tempo faz, meu filho, que eu não ouço a sua voz me glorificando? Quanto tempo faz, meu filho, que eu não ouço a sua voz? Hoje eu quero te fazer feliz. Eu quero te dar um abraço que só eu posso dar esse abraço. Só eu posso fazer você sentir um arrepio que começa dos pés até a ponta das cabeças. Por quê? Porque é o meu Espírito Santo te envolvendo. É o meu Espírito Santo entrando dentro de você. Falando assim, meu filho, tem jeito. Meu filho, eu estou aqui. Meu filho, ouça a minha voz suave. Ouça, Senhor, meu filho, a minha voz que vai fazer te sarar. Vai curar as suas feridas. Vai transformar a sua vida em um bálsamo para mim. Meu filho, como eu quero te abraçar, como eu quero transformar a sua vida, como eu quero fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa, um verdadeiro adorador, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Meu filho, tem muitas pessoas que nem querem buscar essa palavra, essa presença. Tem pessoas que há muito tempo não entram no seu quarto em secreto para buscar ao Senhor. Há muitas pessoas que olham para a palavra, às vezes colocam até a Bíblia aberta em cima da estante, em cima da mesa, mas passa assim como foi falado aqui na estrada, passa de longe, quer nem pegar. Tem gente que tem uma semana inteira, não lê a palavra de Deus nenhuma vez, não medita na palavra nenhuma vez, e a palavra diz, medita na minha palavra de dia e de noite. Quando nós olhamos os personagens bíblicos, eles de manhã, de tarde, de noite, durante o dia, eles falavam do Senhor, eles meditavam na palavra, eles buscavam a presença de Deus, as coisas aconteciam, pessoas eram curadas, pessoas eram salvas, o Senhor trazia refrigério para a alma deles, o Senhor libertava nações que estavam em cativeiro, o Senhor fazia exércitos inteiros que estavam cercando todo o local, com poucas pessoas, falando assim, meu filho, eu vou abrir os teus olhos, e você vai enxergar os anjos que estão em volta, esses anjos que você está vendo aí, Ele vai derrotar esse exército, e Ele vai fazer dessa nação uma nação vitoriosa no Senhor. Aleluia. Eu quero estar presente na presença do Senhor. Eu quero ouvir a voz do Senhor no meu ouvido. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo de Deus no meu coração. Quando eu pegar a palavra dele para ler, eu não quero ser simplesmente aquele que lê mais um trecho, mais uma palavra, não. Eu quero que a palavra de Deus salte aos meus olhos. Que eu encontre dentro da palavra de Deus aquilo que chamamos de tesouro escondido, para que eu possa buscar aquele tesouro, que eu possa ter aquele tesouro, que eu possa encontrar a presença de Deus de forma ímpar. Eu quero ter uma comunhão com Ele que eu nunca tive. Eu quero estar diante dEle quando Ele voltar para buscar a sua igreja, e Ele chegar para mim e falar assim, filho meu, eu vou te chamar pelo teu nome, vem aqui Ricardo, vem comigo, as mansões celestiais já estão abertas para você, já estão te esperando, já estão lá, já tudo pronto para receber você lá na glória. É isso que eu quero. E é esse poder do Espírito Santo de Deus que nós desejamos para a igreja. Nós temos que parar de muitas vezes procurar coisas materiais, ficar desejando, Senhor, eu quero um carro,
Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero a minha conta bancária limpa. Eu quero, sabe? E começar a falar diferente. Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero uma intimidade contigo diferente. Eu quero que o teu Espírito Santo venha dentro do meu ser e mude esse coração de pedra, que mude esse coração engessado, esse coração que não te adora, esse coração que está pensando em outras coisas, mas eu quero ter um coração que busca pela tua face, que busque pela tua presença, que almeje o teu Espírito Santo, que passa um dia, quando chegar no outro dia, fala assim: Senhor, eu não quero aquilo que eu recebi no dia passado, não. Tá? Se o Senhor está comigo hoje, eu quero coisas diferentes hoje, eu quero sentir tua presença diferente hoje, eu quero que o Senhor me mostre algo diferente hoje. A palavra de Deus diz que a sua palavra renova todas as manhãs, e com Ele renova também as nossas expectativas, e com Ele também renova a presença dEle nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor desperte essa igreja, de forma que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, de forma que nós sejamos apaixonados a ponto de falar igual o pastor Lucinho, loucos por Jesus, loucos pela presença dEle. Curve a sua cabeça aí, nós vamos orar para encerrar. Paizinho, a tua palavra nesta noite, Pai, tem chegado aos nossos corações. Ela tem trago, Senhor, ao nosso entendimento algo diferenciado. Pai, nós não queremos ser como aquele sacerdote, aquele levita, que tinham indiferenças, que tinham pensamentos contrários à tua palavra, que estavam fora da tua presença. Pai, nós queremos viver algo novo. E se eu for aquele, Senhor, que estiver no meio da estrada, ferido, com o coração partido, com a minha vida posta em risco diante da tua presença, Pai, eu quero que tu faça como o bom samaritano, que o Senhor passe o seu óleo, o seu azeite, que o Senhor derrame o seu vinho, que o Senhor cure as minhas feridas, que o Senhor ate as feridas, que sejam cuidadas, que o Senhor me leve para uma estalagem, assim como tu levou, para que eu possa me recuperar, para que eu possa estar sendo preparado, Senhor, para quando tu voltares, eu esteja, Senhor, de pé, digno, Senhor, de te adorar em espírito e em verdade. Eu creio, Senhor, na redenção pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, na cura que vem de ti. Eu creio, papai, no teu agir, na tua palavra. Eu creio, Senhor Jesus, no mover do teu Espírito Santo para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Ah, papai, como nós almejamos a tua presença. Faça, Senhor, que nós venhamos entender, Pai, aquilo que nós precisamos, ó Deus, para que nós alcancemos a tua glória e a tua paz. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu pastor.